Segundo uma recente pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, mostra que 3 em cada 10 brasileiros, 29%, são evangélicos. Deste número, 22% são pentecostais e pertencem a igrejas como Assembleia de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Congregação Cristã e Igreja do Evangelho Quadrangular. Já os outros 7% pertencem a outras ramificações do protestantismo, como as igrejas batista, metodista e presbiteriana, chamadas de evangélicas históricas. Conheça agora as 10 maiores igrejas evangélicas do Brasil. 1. Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por intermédio dos missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que a aportaram em Belém, capital do estado do Pará, em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos. Com a estimativa de 12.314.410 membros, a Assembleia de Deus no Brasil é hoje a maior denominação pentecostal do Brasil e também do mundo. A Assembleia de Deus é a igreja que mais cresceu no Brasil entre 2000 e 2010. A maior igreja evangélica do Brasil está em mais de 212 países e territórios que atendem aproximadamente 67,9 milhões de adeptos em todo o mundo. 2. Igreja Batista. A Igreja Batista também tem seu maior número de fiéis no Nordeste brasileiro, mas o número de membros no Centro-Oeste e Sudeste também é relevante. Em 1871, batistas emigrados dos Estados Unidos organizam a primeira Igreja Batista no Brasil. Hoje, os batistas estão presentes em cerca de 200 países e representam uma população de perto de 40 milhões de membros no mundo. Contabilizando os batistas independentes e os batistas pentecostais. Neste caso, os batistas seriam mais de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. No Brasil, a Igreja Batista tem 3.723.853 membros. 3. Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil, de origem italo-americana, chegou ao Brasil por volta de 1910. Os templos são padronizados em sua arquitetura e cor, o que a torna de fácil identificação. O diferencial da Congregação Cristã é que ela não faz nenhum tipo de divulgação em programas de rádio e TV, e é a única que não cobra o dízimo. É um fato curioso, ela estar em terceiro lugar, entre as 10 igrejas. Segundo o censo do IBGE de 2010, a Congregação Cristã figura como terceira maior denominação evangélica no Brasil, com 2.289.634 membros. 4. Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma denominação cristã, evangélica neopentecostal, com sede no Templo de Salomão, na cidade de São Paulo. Fundada em 9 de julho de 1977, por Edir Macedo e seu cunhado Romildo Ribeiro Soares, tornou-se um dos maiores grupos neopentecostais brasileiros. Sua doutrina é bastante parecida com a de outras igrejas evangélicas pentecostais, mas ela costuma enfatizar a chamada teologia da prosperidade. A Universal tem mais de 6.000 templos, e 1.873.243 de fiéis ao redor do país, segundo o IBGE, e 6 milhões no mundo, segundo a Universal. 5. Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu nos Estados Unidos em 1923. No Brasil, a primeira igreja da denominação foi fundada em São João da Boa Vista, no estado de São Paulo, em novembro de 1951. A Igreja do Evangelho Quadrangular não prega usos e costumes, ou seja, seus membros podem se vestir da maneira que lhes convier, de acordo com seu entendimento. Nada é proibido, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. A Igreja do Evangelho Quadrangular está presente em mais de 172 países.
No Brasil tem cerca de 1.808.389 membros. 6. Igreja Adventista. A denominação adventista chegou ao Brasil em 1884. Uma característica da igreja é a preocupação com o ensino, motivo pelo qual a denominação investe na fundação de escolas adventistas que hoje estão espalhadas em todo o país. Essa denominação tem cuidado especial com a alimentação. Eles também cultivam o hábito de guardar o sábado, isto é, desde o entardecer de sexta-feira, interrompem as atividades rotineiras, como estudo e trabalho, e dedicam-se à adoração. No Brasil, a Igreja Adventista tem 1.600.000 membros. 7. Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana, uma das evangélicas históricas, é a mais antiga denominação reformada do Brasil, sendo herdeira dos ensinamentos de Calvino. Ao longo do século XX, outras igrejas do mesmo gênero foram nascendo. Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, 1903. Igreja Presbiteriana Conservadora, 1940. Igreja Presbiteriana Fundamentalista, 1956. Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, 1975. E Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, 1978, que representam uma população de 921.000 membros no Brasil. 8. Igreja Deus é Amor. Em 1962, o missionário Davi Miranda fundou a Igreja Deus é Amor, que tem sede na cidade de São Paulo. Inicialmente ela tinha como membros somente o missionário, sua mãe e irmã, mas em um mês conseguiu reunir um grupo de 70 fiéis. A denominação tem um regulamento interno e doutrina própria que é bastante criticado por outras denominações como sendo excessivamente rígido, devido às imposições para mulheres não usarem calças e não cortarem o comprimento dos cabelos. Entre 1980 e 1990 a igreja teve um grande crescimento, e hoje conta com 845.383 fiéis. 9. Igreja Mundial do Poder de Deus. A Igreja Mundial do Poder de Deus é a mais nova entre as 10 igrejas. Possui mais de 5.000 templos em seu total. A Igreja Mundial do Poder de Deus é uma igreja evangélica neopentecostal fundada na cidade de Sorocaba, em 9 de março de 1998 por Valdemiro Santiago, após se desligar do quadro de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, da qual fora bispo por 18 anos, por conta de desentendimentos com Edir Macedo. A sede da Igreja Mundial do Poder de Deus encontra-se na Cidade Mundial, no bairro do Brás, em São Paulo. Com apenas 13 anos de existência, a denominação de Valdemiro Santiago ultrapassa a Igreja Renascer e a Igreja Internacional da Graça, que tem mais de 25 anos de existência. Para a Igreja Mundial não tem estimativas de membros. Por fim, em 10º lugar, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Assim como a Igreja Mundial e Universal, a Igreja Internacional da Graça de Deus é considerada neopentecostal, conceito que se refere às igrejas que são fruto das adaptações e renovações feitas na doutrina do pentecostalismo tradicional. Ela é liderada pelo missionário R.R. Soares, famoso pelo programa de TV, Show da Fé. Foi fundada em junho de 1980. A criação da igreja aconteceu depois que R.R. Soares saiu da sua igreja anterior, a Universal do Reino de Deus. Não há estimativas de membros. A Igreja Católica Apostólica Romana ainda é o grupo religioso predominante no Brasil, com 123.280.172 seguidores, ou 65% da população do país segundo o censo de 2010. Se inscreva em nosso canal para receber as novidades. Assista agora outros vídeos do canal.